Pelé, mais conhecido como Rei Pelé. Edson Arantes do Nascimento não era rei só no Brasil. Ele é amado e respeitado no mundo inteiro. Sendo aclamado pela Rainha Elizabeth II, participando de vários filmes internacionais e até mesmo parou uma guerra, só pra ver ele jogar. Hoje então vamos ver juntos quem foi o Pelé, toda a sua trajetória, do início ao fim. Então se você, galera, é fã de futebol e é fã desse craque, deixa o seu like aí logo no começo. E agora, vambora! O Rei Pelé é considerado como o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Um dos maiores artilheiros do mundo e também um dos mais jovens a vencer uma Copa do Mundo. No futebol ele se destacou, criou tendências, dribles, regras, porém o seu legado foi tão grande que ele ultrapassou o futebol, se tornando uma verdadeira estrela internacional. Todo mundo conhece ele como Pelé, mas o seu nome verdadeiro é Edson Arantes do Nascimento. E ele nasceu lá em 1940, no dia 23 de outubro. E ele nasceu em Minas Gerais, galera, na cidade de Três Corações. Um cafezinho. Um pão de queijo. Filho de Celeste Arantes e João Ramos do Nascimento, também conhecido como Dondinho, que também era jogador de futebol. Quando ele tinha apenas 4 anos de idade, lá em 1944, Pelé e sua família se mudaram para São Paulo, indo para a cidade de Bauru. E desde sempre o pequeno Pelé amava futebol. E naquela época ele jogava com a sua bola de pano. E começou então a jogar futebol nas ruas de Bauru, participando de pequenos times. Nessa época, no começo, ele chegou a atuar como goleiro. Tem noção? Você imagina Pelé goleiro? Inspirado no goleiro Joselino da Conceição Faustino, conhecido também na época como Bilé. Naquela época ele era fã do goleiro Bilé. Só que como ele era muito pequeno e não sabia pronunciar direito o nome do goleiro, quando ele estava atuando no gol, ele gritava: "Segura, Pelé!" E por conta então da pronúncia dele, os amigos começaram a chamar ele de Pelé. Pelé começou a se destacar muito nos jogos de rua e durante a infância passou por algumas equipes amadoras. E quando Pelé tinha 11 anos, o jogador Valdemar de Brito o descobriu e o convidou para a equipe que estava formando, o Clube Atlético de Bauru. E em pouco tempo, Valdemar percebeu o grande talento que Pelé tinha e assim decidiu levar o jovem garoto para um time maior, que no caso era o Santos. Só que, mesmo recebendo essa oportunidade de ir para o Santos, um time bem grande, Pelé precisou convencer sua mãe, porque ela não queria deixar ele jogar futebol. Isso porque a mãe não queria mais um jogador de futebol na família. Mas aí conseguiram convencer a mãe e Pelé foi pro Santos. Ainda bem. A mãe queria que, na verdade, o Pelé estudasse e se tornasse professor lá em Bauru. Ele se tornou professor. Ele ensinou muita coisa. Pelé então chegou ao Santos em 1956. E sabe qual foi a primeira coisa que o Pelé fez ao pisar em Santos? Ir conhecer o mar, para ver se a água do mar era mesmo salgada. E um mês depois ele jogou sua primeira partida no profissional, e o jogo foi contra o Corinthians de Santo André. Pelé entrou só no segundo tempo da partida, porém acabou fazendo o seu primeiro gol. Naquele dia o Santos venceu por 7-1, e o Pelé marcou o 6º gol do time. E no começo, no Santos, o Pelé tinha um apelido. A galera mais velha chamava ele de Gasolina. 10 meses depois de ser contratado pelo Santos, Pelé foi convocado para jogar na seleção brasileira. Ele então estreou na seleção no dia 7 de julho de 1957, com apenas 16 anos. Isso na Copa Roca, que atualmente é o Superclássico das Américas. E o seu primeiro jogo foi um jogo contra a Argentina, lá no Maracanã. Imagina aí a responsabilidade do moleque. E foi justamente na sua primeira partida que ele marcou o seu primeiro gol pela seleção. Mas mesmo assim o gol não foi suficiente e o Brasil perdeu para a Argentina por 2-1. E um ano depois, em 1958, com apenas 17 anos, Pelé foi campeão do mundo na Suécia. Nos 2 primeiros jogos, ele ficou apenas na reserva, porque ele era muito jovem, né? A galera não sabia o grande potencial que ele tinha. Ele só foi jogar na 3ª partida, contra a União Soviética. E nessa partida ele não marcou nenhum gol, porém deu uma assistência. Mas no jogo seguinte, Pelé marcou seu primeiro gol na Copa do Mundo, na partida contra o país de Gales nas quartas de final, fazendo o Brasil ganhar por 1-0. O Brasil então passou de fase, chegou na final e a final era contra a Suécia, no dia 29 de junho de 1958. Nesse dia, Pelé marcou 2 gols, ajudando o Brasil a ser campeão do mundo, vencendo a Suécia por 5-2. Nisso, Pelé se tornou o jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo. E foi nessa Copa também que Pelé começou a usar a camisa de número 10, que depois se tornaria a sua marca.
E já que estamos falando de camisa de peso, vamos falar da Insider, que é a patrocinadora desse vídeo. a Insider produz roupas tecnológicas que facilitam a transpiração. Roupas, galera, confortáveis para você usar no seu dia a dia, em momentos de treino ou para qualquer situação. Sabe aquela roupa confortável, leve, que não te atrapalha nos seus movimentos? Pois é, você encontra isso e tudo mais na insiderstore.com.br. Lá, galera, tem de tudo com essa tecnologia. Tem blusa, tem calça, tem cueca, tem até meia. E o melhor, galera, com um preço acessível a todo mundo. Isso porque está rolando a Black Insider, que é tipo uma Black Friday só que antecipada. E por causa dessa Black Insider, você pode comprar qualquer produto deles com até 40% de desconto. Ó que da hora! Inclusive, a gente já tá aqui usando, a gente recebeu uns recebidos, né, da Insider. É confortável de verdade, pode comprar que você não vai se arrepender. E eu até comprei para dar de presente pro meu pai, porque eu sei que ele vai amar. É a cara do seu pai. Total. Então acesse lá e dê uma olhada nos produtos e nos preços em insiderstore.com.br. E use o cupom Você Sabia 15 para adquirir o desconto. E já que a gente tá falando de Insider, camisa, vamos falar uma curiosidade a respeito da camisa 10 do Pelé. Nessa Copa do Mundo aconteceu uma confusão. Os dirigentes brasileiros esqueceram de enviar a numeração dos jogadores para a FIFA. E com isso, a própria FIFA teve que se virar, teve que definir, aleatoriamente ou não, qual era o número de cada jogador. E olha que coincidência, né? Pelé, que era reserva, recebeu a camiseta número 10. Que mesmo sem querer ou não, já estava certo. Já sabiam, né? É, será evidente? E a partir daquele momento em que ele brilhou muito jovem, o número 10 já estava estampado nas suas costas, se tornando um símbolo dele. E naquela época, galera, o número 10 nem era o número da maior estrela, do jogador mais habilidoso. Tudo isso começou depois que o Pelé recebeu o número 10. Porque hoje, geralmente, o 10 é o melhor do time. Mas naquela época, não era assim ainda. Naquela época, galera, o futebol era outra coisa. Foi Pelé que inovou o esporte, fazendo vários dribles que são usados até hoje por várias estrelas que você aí assiste. E ele meio que humilhava os jogadores, porque ele jogava demais. Deixava os caras só no chinelo, os caras ficavam bravíssimos. E a única forma de parar ele era na porrada. Tem um vídeo que mostra, naquela época, ele dando os dribles, os domínios, chapéu e tudo mais. E hoje em dia, o jogo de última geração, Champions League e tal, a galera fazendo a mesma coisa. Não tem ninguém que passou disso, Ninguém inventou uma coisa nova, tá ligado? E foi nessa Copa do Mundo de 1958 que começou a chamada Era de Ouro da seleção brasileira. De 1958 a 1970 aconteceram 4 Copas do Mundo e o Brasil venceu 3. E Pelé se tornou o único jogador da história a ser tricampeão mundial, vencendo a de 58, a de 62 e também a de 70. E foi na Copa de 1962, que aconteceu no Chile, em que Pelé se tornou o melhor jogador do mundo. Mas infelizmente nessa Copa do Mundo, no segundo jogo ele sofreu uma contusão e ficou fora pro resto do torneio. Sorte que naquela época o Brasil estava bem preenchido, tinha outras estrelas, como Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá e Garrincha, que juntos conseguiram garantir o bicampeonato para o Brasil. Na Copa de 66 na Inglaterra, o Brasil acabou disputando apenas 3 partidas e foi eliminado na primeira rodada. Naquela época, galera, Pelé era tão grande que o mundo inteiro parava para assistir ele. Tipo, vai ter jogo do Pelé, o estádio ficava lotado, tinha homem, tinha mulher, tinha criança. Várias pessoas do mundo inteiro paravam seus afazeres para ver o rei jogar. Tanto é que em 1969, Pelé parou uma guerra na África. Ué, como assim? Isso aconteceu na Nigéria, em Benin, que estava passando por um período de guerra civil. Na época, o Santos era tão grande, né, junto com Pelé e todo o seu elenco, que o time fazia várias viagens pelo mundo para realizar verdadeiros espetáculos. Tipo, só pra galera pagar ingresso e ver eles jogarem. E um desses espetáculos foi lá em Benin, na Nigéria. E para então que o time do Santos entrasse no país com segurança, o conflito interno foi interrompido e até rolou uma trégua momentânea. Foi decretado feriado, foi decretado um cessar-fogo. Embora não estivesse acontecendo nenhuma batalha naquele momento, a situação de guerra se estendia, gerando escassez de comida, recursos. Então tava um clima de guerra, um clima de... Aí falaram, calma aí, gente. Tá vindo o Pelé aí, vamos fazer as pazes. Fica todo mundo bem. Vamos fazer as pazes. Inclusive, o próprio rei disse em uma entrevista que esse foi um dos maiores feitos que ele realizou em sua vida. E foi no ano seguinte, em 1970, que Pelé se tornou tricampeão. Pelé e a seleção brasileira. Nessa Copa que aconteceu no México, Pelé fez 4 gols. E um desses gols aconteceu na final, contra a Itália, onde o Brasil venceu por 4-1 e levou o tricampeonato. E o seu último jogo pela seleção brasileira aconteceu em 1971, no Maracanã, em um amistoso contra a Iugoslávia. Pelo Santos, Pelé conquistou mais de 20 títulos, incluindo 2 Libertadores, 2 Mundiais, 6 títulos brasileiros e vários outros torneios.
Aos 29 anos, em 1969, ainda no Santos, Pelé marcou seu 1000º gol. 1000 gols, 1000 gols. Só Pelé. Só Pelé, só Pelé. O 1000º gol dele aconteceu em uma partida contra o Vasco, lá no Maracanã, e foi realizado em uma cobrança de pênalti. Pelo Santos, Pelé realizou 1116 partidas e chegou a marcar 1091 gols. Isso de acordo com o site oficial do Santos. Pelo Brasil, ele marcou 77 gols, sendo o segundo maior artilheiro da seleção. Durante vários anos, vários times internacionais faziam de tudo para comprar o Pelé, para ter ele no seu elenco. Porém, ele sempre recusava. Ele dizia que não queria jogar em outra equipe que não fosse o Santos. Porém, depois de 18 anos jogando pelo Santos e pela seleção brasileira, ele acabou assinando o contrato com um time internacional. O New York Cosmos, dos Estados Unidos. Pelé se despediu do Santos. E nesse dia aconteceu a sua última partida pelo Santos. Ele se ajoelhou num gramado com os braços abertos e a bola na sua frente, pedindo perdão ao clube, pois agora estava indo para um outro time. Olha que emocionante. E ele ficou no New York Cosmos apenas por 2 anos, dando um start e um gás para a cultura do futebol nos Estados Unidos. Mano, fizeram uma reportagem com o Pelé e aí eles colocaram o Pelé todo disfarçado No metrô de no Nova metrô York. de Nova York pra ver quanto tempo demoraria pra galera reconhecer ele. Não deu nem um minuto, a galera já reconheceu. O cara tava disfarçado, mano. Só pra você ver como que o povo era apaixonado por ele. E isso nem tinha rede social. Não, nem nada. E o efeito Pelé, galera, foi tão grande que antes dele entrar, em 1974, o público tinha média de 3.500 pessoas que iam assistir os jogos. E quando ele foi embora em 77, o público já tinha ido para 34.000 pessoas. Olha o efeito Pelé. E foi em 77, galera, que Pelé se despediu dos gramados. Caralho. Em um jogo épico do seu atual time contra o seu time de coração. Cosmos contra o Santos, lá nos Estados Unidos. E olha que história incrível, galera. No primeiro tempo, ele jogou com a camisa do Cosmos. E no segundo tempo, ele jogou com a camisa do Santos. Isso ninguém fez na história. Talvez depois deve ter acontecido, sim, né? sim, mas é meu, histórico. Histórico. De acordo com o livro dos recordes, o Guinness Book, Pelé marcou 1.283 gols. Porém, a FIFA ignora mais de 500 desses gols e conta apenas 767 gols. E isso acontece por alguns motivos. Primeiro, porque há uma falta de documentação. E também porque vários gols não foram filmados. Inclusive, o próprio Pelé diz que um dos gols mais bonitos que ele fez não foi filmado. Não tem registro. E é possível que o rei tenha feito até mesmo mais gols que a gente nem tem ideia. Pelé era uma das pessoas mais conhecidas do mundo. E mesmo se aposentando no futebol, ele não parou. Pelo contrário, entrou em um novo ramo e começou a investir na sua carreira artística. Pelé já não era mais jogador, agora é artista. O que ajudou a manter o seu nome na mídia internacional, mesmo depois de sair dos campos. Ele realizou vários filmes aqui no Brasil e também vários filmes internacional. Tem aquele meme, né? Você é o Pelé? Não, sou o Jô Soares. Mano, ele pega a arma e dá uma chaleirinha com a arma. Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. Ele já participou de um filme com Sylvester Stallone. Você não dribla bem, mas poderá ser um bom goleiro. Antes do Ronaldinho, era ele o rei do rolê aleatório. E como desde sempre ele também amava música, né? Gostava de tocar violão, ele também gravou várias músicas e disco. E tem aquela que muita gente conhece, né? O ABC, ABC. Nunca viu? ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Ó, que bonitinho. Que ABC. legal, velho. Uma música educativa pedindo pela educação das crianças. Olha que cara da hora, bacana, inteligente, né? Visionário. Pô. Não, legal, né, velho? É, Vamos ué. esperar começar. Ó, em 62 ele interpretou ele mesmo em um filme chamado O Rei Pelé, que contava a história dele. Em 82 ele fez o filme com o Sylvester Stallone, chama Fuga para a Vitória. Aí também atuou em outros filmes aqui, ó. O Barão, o Otelo no Barão dos Bilhões. A Marcha, Os Trombadinhas, Pedro Mico, Os Trapalhões e o Rei do Futebol. Imagina, Os Trapalhões e o Pelé. Melhor filme do mundo. Pelé decidiu entrar na carreira política. Em 1995, no primeiro governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé foi nomeado como ministro do esporte. E ele ficou entre 95 e 98. E foi nesse tempo que ele criou a famosa Lei Pelé. Que é uma lei que oferece mais transparência e mais profissionalismo ao futebol nacional. Tem também aquela história que o Bob Marley veio aqui pra jogar bola com o Pelé. Verdade. Além disso e muitas outras coisas, ele já se encontrou com a Rainha Elizabeth II. A rainha fez a sua primeira e única viagem para o Brasil, lá em 1968, e teve o privilégio de assistir uma partida do Rei Pelé no Maracanã. A rainha vendo o show do Rei Pelé.
A rainha vendo o show do rei. Pelé marcou um gol, que foi considerado como o seu gol de número 900. No final do jogo, ele encontrou com a rainha, onde foi tirada essa bela foto, e no momento o chefe de cerimônia do Palácio Guanabara disse o seguinte: Majestade, este é o jogador Pelé, famoso mundialmente. Aí a rainha respondeu: Ah, eu sei, já conheço de nome e me sinto muito feliz de cumprimentá-lo. Eu já conhecia o Pelé. Tem um vídeo muito bom que o Jack Chan, ele fala que um dos maiores artistas dele é o Bilé. Bilé. Porque lá se pronuncia assim. Ah, entendi. Mas ele tava falando Do Pelé. do Pelé. Mas galera, vocês sabem que todo começo tem um fim. E em 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer. Ele passou por várias internações e tratamentos e infelizmente acabou falecendo no dia 29 de dezembro de 2022. Aos 82 anos, por falência múltipla dos órgãos. O Edson Arantes nos deixou, mas o legado de Pelé vai ficar para sempre na história do mundo. E esse, galera, foi Quem Foi Pelé. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que não dá pra contar toda a história dele, pois senão seria um documentário de horas. Então se ficou faltando alguma coisa, comente aqui embaixo e também não esqueça de deixar o seu like. Lembrando, aproveite a promoção da Black Insider. Use o nosso código Você Sabia 15. Acesse o site insiderstore.com.br e aproveite essa promoção. Ficamos por aqui, galera. Isso tudo, pessoal. Valeu!